A gente precisa falar sobre um patrimônio cultural da literatura, as fanfics. Porque se você não passou a sua pré-adolescência lendo fanfic até 3 da manhã, eu sinto muito por você, mas eu vou te levar em uma viagem do tempo pra te contar como foi viver essa era de ouro. Matéria 1, fundamentos da fanfic. Sabe quando tu termina um livro, uma série, um filme e pensa que o final poderia ser diferente? Ou tu fica obcecado por aquela história e precisa muito de mais coisas dela? Ou quando tu tava shippando um casal que não ficou junto no final? Ou tu só desenvolveu uma paixão platônica doentia por um ídolo? Então, as fanfics são histórias criadas por fãs de pessoas que viveram essa experiência aqui, e daí elas jogaram pro mundo para as outras pessoas lerem. E como elas jogaram pro mundo, vamos entender na logística da publicação. As fanfics eram publicadas na internet em sites como Fórum do Orkut, sim, eu estava lá, em sites como Fanfic Obsession, ou no Wattpad, que também era um aplicativo do celular. E esse aqui chegou depois. Então, se você é Gen Z, provavelmente pegou essa era aqui do Wattpad. Só que existia um detalhe importantíssimo que adicionava uma adrenalina muito única pra leitura de uma fanfic. Ela geralmente não estava finalizada. Imagina, tu tá lendo um livro, tu tá amando muito ele, só que tu precisa desbloquear os próximos capítulos. E tudo depende da vontade do autor de escrever. Ou seja, toda essa estabilidade emocional estava nas mãos da autora da fanfic, que provavelmente era uma menina de 14 anos no colégio. E sim, tiveram autoras que sumiram pra sempre e nos deixaram sem a finalização da fanfic. A autora Peanuts, da fanfic As Good For Me As You, Ashley Tisdale, do Zac Efron, que tinha uma comunidade do Orkut, eu estou falando com você. E tinham alguns tipos diferentes de fanfic. As que se passavam no mesmo universo da história original. Por exemplo, o que aconteceria se Voldemort tivesse ganhado a batalha em Hogwarts? E sim, gente, eu vou ter que mencionar Harry Potter porque muitas fanfics foram inspiradas em Harry Potter. Universo alternativo em que eles pegavam os personagens da obra original, mas colocavam eles vivendo uma vida diferente. Por exemplo, Sharpay Evans é uma adulta e mora em Nova York e conheceu o Troy Bolton. E eles não têm nada a ver com a história original. E as melhores, as joias da coroa, as fanfics interativas. Isso mesmo, pode entrar seu nome ou SN. Sim, eu tô vestida dela, de coque frouxo e moletom. Funcionava assim. Você entrava em um site que tinha fanfic e antes de começar a ler a história, aparecia um formulário onde você colocava o seu nome, sobrenome, apelido, cor do cabelo, cor dos olhos. Não importavam muito porque eles iam mudar de acordo com o seu humor. E daí, a história, ela era personalizada pra você ser a personagem principal. Resultado, você estava estudando com a sua banda favorita, ou chamava a atenção do seu ídolo no show dele por ser a única menina lá lendo um livro, ou que tinha que encarar um mafioso perigosíssimo chamado Harry Styles e acabava se apaixonando. E antes que vocês achem que essas histórias ficaram enterradas na quinta camada da Deep Web, ver os livros e filmes famosos que começaram como fanfics. Por exemplo, After e Uma Ideia de Você eram fanfics de One Direction. O que o mercado editorial e do cinema tem pra agradecer pra esse cara aqui, gente, é brincadeira. A Hipótese do Amor, que vai virar filme e é um dos meus livros de romance preferidos de todos os tempos, era uma fanfic de Star Wars. 50 Tons de Cinza, né, famosíssimo, era uma fanfic de Crepúsculo. Sim, existe um mundo em que um Christian Grey é o Edward. A saga Cidade dos Ossos era uma fanfic de Harry Potter. Só pra relembrar vocês que fanfic não é bagunça, porque incentivava leitura, escrita, revisão de texto. Sim, as betas vão saber do que eu tô falando. E eu aposto que hoje em dia muitas mulheres que amam ler e que trabalham com livros, com criatividade, com marketing, escrita, começaram vivendo esse mundo das fanfics. Agora me conta aqui, você também fez parte desse clube? E se sim, qual fanfic foi a sua preferida de todos os tempos?